Fala, meu povo lindo maravilhoso do canal do Monitor. Tudo bem? Tranquilo? Suave na paz? Na tela de hoje nós vamos falar sobre torque. Então, bora surfar essa onda? Ok, primeiramente, torque. Em momento de uma força são duas expressões para se referir ao mesmo conceito. A segunda base que nós precisamos ter é compreender que o torque envolve corpos extensos e não pontos materiais. Aquelas questões que a gente resolveu na tela passada, envolvendo sistemas de blocos, força normal, força-peso, força elástica, nós estávamos solucionando com base na dinâmica de forças, enxergando ali aqueles objetos como pontos materiais. Esse assunto nós precisamos enxergar os objetos como se fossem corpos extensos. Torque demais? Ok. O assunto de torque ele foi criado porque alguns probleminhas envolvendo corpos extensos não poderiam ser resolvidos segundo a mesma ótica dos pontos materiais. Um exemplo é como explicar a rotação e o equilíbrio de corpos extensos. Por quê? Na nossa cabeça, se nós temos forças com mesma intensidade em sentidos opostos, elas se anulam. Logo, o corpo, o objeto, está em repouso. Mas isso não acontece, não é assim tão simples em corpos extensos. Por exemplo, nós temos aqui esse piloto. Vou colocar aqui no nosso quadro. Se nós fizermos forças em sentidos opostos com a mesma intensidade, em sentidos opostos, aqui de baixo aqui para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, ele não está em repouso, ele está girando. Então, como é que isso é possível? E como é que eu vou permitir que esse objeto fique em equilíbrio? Por isso que o assunto de torque irá surgir. Então, em corpos extensos, um objeto estará em repouso quando seu torque resultante for zero e que sua força resultante seja zero. Ok? Agora com calma. Torque, a fórmula de torque, ela é expressa por essa formulazinha. Então, torque, que aqui é uma palavra grega é a letra grega tau. Então, o torque é igual a força vezes a distância. Ok? Logo, a unidade de medida do Sistema Internacional para torque é Newton-metro. Por quê? Porque a força ela é expressa em Newton e a distância pelo Sistema Internacional por metro. O torque ele será positivo se for no sentido anti-horário. Então, se for nesse sentido. E o torque ele será negativo se for no sentido horário. Ok? Então, para que um corpo esteja em equilíbrio, olha como é que ele vai funcionar. A soma do torque no sentido horário tem que ser igual à soma do torque no sentido anti-horário. Suave? Agora, para nós entendermos essa notaçãozinha, que é a mesma ideia do que essas daqui, nós precisamos pegar um exemplo, utilizar um exemplo um pouquinho mais visual, como por exemplo uma balança. Nós temos aqui uma balança. Nós temos um corpo extremamente pesado. E aqui nós temos uma outra força. Essa força que está sendo aplicada, que eu aplico, eu chamo de força potente, ou seja, força P. Essa distância até esse ponto, que é o ponto fixo, que eu chamo de A, é distância P, porque está envolvendo a força potente. Agora, essa força daqui, que é realizada por essa força, por esse corpo, está sendo empecilho para mim. Então, esse corpo realiza uma força resistente. Então, FR, força resistente. E essa distância desse ponto fixo até esse corpo é chamada de DR, a distância que envolve o corpo que realiza a força resistente. Então, o torque FP, ou seja, o torque da força peso, o torque da força potente, tem que ser igual ao torque da força resistente. Se eu quero que essa balança fique em equilíbrio, se eu quiser que essa gangorra fique em equilíbrio. Então, utilizando essa notaçãozinha, eu posso falar que a força potente vezes a distância que envolve essa força potente até o eixo central, ou seja, até o ponto fixo, tem que ser igual à força resistente vezes a distância R. Suave, galerinha? O foco dessa teleaula é explicar com exemplos práticos
os tipos de torque. Então, com essas bases aqui já, que é uma teoria assim bem de boa, nós iremos agora trabalhar os tipos de torque. Nós temos 3 tipos de torque: interfixa, interpotente e interresistente. Na interfixa, nós temos inter significa meio. Então, nós temos um ponto fixo no meio. Então, nós temos a força resistente, nós temos um ponto fixo e nós temos a força potente. Bora agora para exemplos. Uma tesoura. Bora enxergar? Nós temos aqui, essa ordem pode mudar, ok, gente? Nós temos aqui a força potente, que eu estou realizando. Aqui nós temos o ponto fixo. E aqui, por exemplo, se fosse uma folha de papel, um piloto, nós temos a força resistente. Então esse piloto está realizando a força resistente. Aqui é o ponto fixo e aqui é a minha força potente. Quer ver outro exemplo? Martelo. Um martelo é um exemplo de torque interfixo. Um torque do tipo interfixa. E um exemplo muito específico. Por exemplo, aqui nós temos um preguinho. E aqui nós temos uma mesa. Esse movimento que eu estou fazendo para tentar tirar o prego da mesa é interfixa. Por quê? Porque aqui a minha mão está realizando uma força potente. A mesa, mais a cabeça do martelo, está fazendo um ponto fixo. E aqui, contra a força que eu estou fazendo, dificultando a minha força, está o prego. Ou seja, é a força resistente. Ok? Um último exemplo que a gente já trabalhou é o exemplo da gangorra. Na gangorra, nós temos o ponto fixo no meio, nós temos uma força potente de um lado e do outro nós temos uma força resistente. Força interpotente. Nós temos alguns exemplos. Na interpotente, a força potente está no meio. Então nós temos o ponto fixo, depois nós temos a força potente, depois nós temos a força resistente. Temos aqui um pegador. Aqui é meu ponto fixo, ou seja, ele não vai se mexer, ele está aqui parado. Aqui onde eu estou segurando, onde está a minha mão, é o interpotente. E a minha força resistente é o meu piloto. Ok, gente? Outro exemplo, pinça também. A pinça ela vai trabalhar também nessa mesma ideia muito similar à da pinça. Agora um exemplo um pouquinho diferente. O bíceps. O bíceps em alguns exercícios de academia, exercícios do dia a dia, também vai funcionar como um torque interpotente. Por exemplo, aqui nós temos uma força resistente, essa caneca. Meu cotovelo aqui subindo e descendo, meu braço em movimento, meu cotovelo fica aqui parado. E nós temos aqui meu bíceps. Nesse caso, eu estou levantando, nós temos aqui como ponto fixo, aqui como força de resistente, e aqui o meu bíceps, que nesse movimento está se contraindo e relaxando, é a força interpotente. Nesse caso, seria a força potente, logo é interpotente. Porque se eu fosse fazer toda a anatomia, fazer um estudo aqui dos músculos, eu iria observar que o meu bíceps ele está mais à frente do que o meu ponto de apoio, que é o cotovelo. Ok? Por último, a interresistente. Na interresistente, nós temos a força resistente no meio. Exemplo, carrinho de mão. Então, se eu tenho um carrinho de mão, o peso que está dificultando minha força está no meio. Então, embaixo nós temos o ponto fixo, que é ali a rodinha. Aqui carregando a interpotente, que eu estou levantando o carrinho. E no meio nós temos a força resistente. Quebra-nozes também funcionaria, que a noz fica no meio. Que é muito parecido com esse daqui, mas a noz fica aqui no meio. E o abridor de garrafas também funciona dessa forma. Algo muito interessante. Várias questões, como a gente já viu aqui, essas forças podem ser, por exemplo, força-peso. Então eu vou ter que usar aquela massa vezes ação gravitacional, ou seja, M vezes G. Ok? Outra coisa que nós precisamos compreender desse assunto. Dependendo da distância, a força-torque será maior ou será menor. Então, se a distância for maior em relação ao ponto central,
melhor dizendo, ao ponto fixo, a força será maior. Quanto menor, com a mesma força, com a mesma intensidade, o torque será maior. Já, vou dar aqui um exemplo. Já, se a distância for menor, o torque resultante será menor, mesmo que seja a mesma força. Por exemplo, para eu mover esse piloto, aqui, esse daqui é o ponto fixo. Para eu mover dessa forma, eu estou usando a mesma intensidade se eu estiver mexendo um pouquinho mais embaixo. Porém, a distância é que vai mudar. A intensidade da força é a mesma. Então, eu empurrando aqui, eu vou ter uma dificuldade muito menor, porque meu torque é maior, minha distância é maior, logo o produto vai dar um resultado maior. Agora, se eu tenho uma distância menor, será mais complicado, será mais difícil, porque o torque será menor, mesmo que a intensidade da força, mesmo que F seja a mesma. Gente, se vocês gostaram da teleaula de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha e aperte no sininho para que cada vez mais nossa sala de aula cresça. Então, até a próxima teleaula.